Na aula de hoje, nós veremos um review de there is and there are, some and any. Durante essa aula, nós vamos revisar todos os usos, mas também eu gostaria, antes de começar, deixar claro a diferença entre there is and there are com o verbo to have. Se você se lembra, em algumas aulas anteriores, nós falamos do have, que significa ter. Ter no sentido de posse, né? I have a car, eu tenho um carro. She has a car, ela tem um carro. Lembrando que o verbo to have, ele é irregular. Então, eu digo has para he, para she and para it. Mas o que o there is e there are tem a ver com isso? There is e there are, em português, ele significa também ter, só que no sentido de existir. Então, there is seria tem, né, ou existe no singular, e there are significa tem, com circunflexo no caso do português, ou existem, no sentido de existem no plural, tá? Lembrando que is você usa no singular e o are no plural. Mas durante a apresentação nós vamos falar mais sobre essas diferenças e do some e do any. Por enquanto, por favor, gravem a diferença entre there is, there are e o verbo to have or has, que significa ter no sentido de posse. Let's go. Então vamos a um exemplo. Começar tudo com um exemplo para ficar mais fácil. There is a bank on the corner. There is a bank on the corner. Então, existe um banco na esquina. Né? Existe um banco, tem um banco na esquina. Aqui no caso, né, eu já estou usando there is a para dizer que é um banco. There is an armchair here. There is an armchair here. Existe ou tem uma cadeira de braços aqui. Eu não sei se você lembra, mas o uso do a e do an, or a bank, an armchair. O próprio som da voz já vai te dizer quando você usa um ou outro. Então, mas vamos lá. A or an significa um ou uma, tá? É uma quantidade. Então, você usa somente essas duas palavras no singular. Então, anote. A or an você usa no singular. E o a você usa antes do som da consoante aqui desse B, ó, desse substantivo. A bank or a bank. Tanto faz a pronúncia, tá? An armchair, você vê que eu consigo juntar as duas pronúncias, porque aqui o armchair começa com vogal. Então, an armchair, o an você vai usar antes de vogal. Mas lembrando, a or an significa um ou uma. Let's see more examples de a and an. A bank, a dog, a pen. Então, um banco, um cachorro, uma caneta. Veja que em todos esses casos aqui, nós temos uma consoante do substantivo que vem depois, tá? Apesar de eu estar falando que é consoante, é importante você saber que é o som da consoante. Pode acontecer de você ter aqui uma consoante que tenha som de vogal, e aí você usa an. Mas como esses casos são muito exceções, eu não vou considerar na aula de hoje, tá? Aqui, an armchair, como nós dissemos, uma cadeira, né, que tenha braços. Aqui tem o som de vogal. Vamos a mais alguns exemplos. An armchair, an island, uma ilha, an eraser, uma borracha. Veja que nós temos vogal, vogal e vogal. A or an significa um ou uma. Agora vamos voltar ainda nesse exemplo. There is a bank on the corner, né? Tem um banco na esquina. Mas agora eu quero mostrar para você como faz a pergunta, né? Tem um banco na esquina? Será que tem? Como que você faria essa pergunta? Nós temos que lembrar que is
é um verbo to be, né? É ser ou estar. Todas as vezes que você tiver am, is or are numa frase, para você fazer a pergunta, ela vem antes da frase. Por isso que aqui você tem there is a bank on the corner, você está afirmando. Se você quiser perguntar, olha, ele vem para cá. Is there a bank on the corner? Is there a bank on the corner? Se você perguntou com is, você responde com is. Yes, there is. No, there isn't. Né? O isn't seria is not. Is not. Alguns alunos me perguntam, mas Val, se eu quiser falar, se eu quiser responder, né? Is there a bank on the corner? Yes, there is a bank on the corner. Tudo bem, não tem problema. Você pode colocar a frase inteira. Ou, no, there isn't a bank on the corner. Só tome cuidado que se você for optar por escrever a frase toda, tem que ser toda, tá? Não fale there is a bank, there isn't a bank. Fale there is a bank on the corner, there isn't a bank on the corner, tá? Ou simplesmente pare no verbo to be. Is there a bank on the corner? Yes, there is. No, there isn't. Agora, e o some e o any, né? O que tem isso a ver? Nós acabamos de ver aqui o a e an, né? A or an, se você usa isso na singular, você pode usar isso em frases negativas, interrogativas ou afirmativas. O a antes do som de consoante e o an antes de som de vogal. E o some e o any? Gente, some e any é plural de a e an, tá? Some, any significa alguns ou algumas. Só que o some, você vai usar só, quer dizer, o some e o any, os dois, você só usa em plural, tá? Porque ele é plural do a e do an. Mas o some você vai usar em afirmativas, tá? E quando você não quer dizer a quantidade, né? Você quer falar, tem alguns bancos aqui. Esse alguns, você vai usar o some. E o any? O any também tem o sentido de algum, também na frase do plural, mas para perguntar. Tem algum banco por aqui? Então, quando tiver na pergunta, você vai usar any. E ele vai significar também, gente, nenhum, quando você quiser dizer que não tem nenhum banco, né? Então, there aren't any banks here. Então, aí você usa ele como negativa, no sentido de nenhum. Tá? Então, some e any plural, de a e an, significam alguns ou algumas. O some você usa na afirmativa, o any na pergunta ou na negativa para dizer nenhum. A gente vai ver alguns exemplos. Muita calma, tá? Então, vamos lá ao exemplo. Olha, there are banks on the corner. There are banks on the corner. Eu não estou dizendo quantos, eu estou dizendo existem bancos na esquina. Existem bancos, bancos está no plural. E eu não estou dizendo para você qual a quantidade. No seguinte exemplo, aqui eu já digo quantos bancos tem, olha. There are 3 banks on the corner. There are 3 banks on the corner. Existem 3 bancos na esquina. Então, já fica mais fácil, você pode colocar a quantidade. Então, a lição daqui é a seguinte, você usa are para dizer que está no plural, quando existem mais de uma coisa. Agora, vamos a um exemplo com some. O some, você vai dizer alguns, agora a gente não tem mais a quantidade, e você vai usar isso na afirmativa, olha. There are some banks on the corner. There are some banks on the corner. Existem alguns bancos na esquina. Quantos, Val? Não sei. Alguns. Então, some para alguns. Banks está no plural. E o any? O any você vai dizer algum na pergunta, né? Então, aqui, olha, virei o are there, porque é um verbo to be, né? Então, are there any banks on the corner? Existe algum banco na esquina? Não sei, estou perguntando para você. Tem algum banco? Quando você fizer pergunta, para perguntar algum, você vai usar any. Então, are there any banks? E a resposta? Perguntou com are, responde com are. Yes, there are some.
que significa isso? Sim, Val, tem alguns. Mas eu ainda não sei se é 2, 3 ou 4. Tem alguns. There are some. No, there aren't any. No, there aren't any. Não, não tem nenhum. Então, esse N fica no sentido de nenhum. Então, some banks, alguns bancos, afirmativa. Any banks, pergunta, certo? Tem algum banco? Any banks? There aren't any banks. Não tem nenhum banco, tá? Então, N para nenhum, negativa. Espero que você tenha conseguido memorizar todas essas diferenças, né, do uso de some e any. Qualquer dúvida, posta nos comentários e nós vamos tirando e respondendo para cada um de vocês, ok? See ya on the next video. Bye.